Vai aparecer mensagem de gravação para vocês e bora lá começar. Vou entrar com outro link só para poder eu ver a carinha de vocês aqui. É dia 8 que eu vou faltar, não é dia 6, não. Depois eu te mando. Porque aqui pelo menos eu vejo um pouquinho vocês enquanto... Aí eu vou ficar em duplicidade. Deixa eu fechar essa câmera aqui, que aí eu vejo vocês. Agora sim. Bora lá. Então, me conte, vou começar perguntando com o nosso check-in, né? Como que foi aí para vocês, meninas, né? O impacto, digamos assim, da última aula, né? O que vocês fizeram diferente, né, após o nosso último encontro? Aí, vocês puderem falar bem rapidinho para nós, por favor. Aqui eu gosto sempre de ouvir vozes. Professora. Diga. A senhora só quer que a gente faça alguns comentários, assim? Você nem dá aula, não. Alguma coisa, o que vocês fizeram diferente? É só para a gente poder ir energizando. Ai, professora, eu acho que eu comecei a aprender um pouquinho a argumentar melhor, hein? Oh, maravilhosa! Já tô Aí, olha só os ruídos lá no hospital, que a gerente vai me dar um projeto para me coordenar de humanização. Aí a reunião ia ser hoje, só que ela foi chamada pela diretoria, né? E a gente não continuou. Aí os ruídos começam, né? Quer dizer, ela só sinalizou para mim, não definiu nada. Aí o pessoal hoje já estava lá. Mas, assim, isso foi depois de uma conversa que a gente teve, que a gente teve uma situação lá de cunho policial, né? De cunho penal. E eu, assim, não tinha ainda passado por essa experiência, e eu fui estudar. E aí eu estudei, no outro dia eu falei para ela, olha, tá tudo certinho, nós estamos dentro da legislação, porque era a visita, tem uma visita temporária, né? Que no Dia dos Pais tem um benefício no presídio, quem tem as condições para ir, a família pediu para esse filho visitar o pai no hospital. E aí estava todo mundo assim, com receio, como é que ele vai chegar, que eu não sei o que lá, vai vir com escola. Aí eu fui estudar a legislação, no outro dia eu passei para ela, para a equipe da enfermagem, né? Que estava tudo regularizado, que o Estado se deu para ele essa liberação, o Estado que é responsável, ele pode entrar no hospital sem ter esse documento, né? Tem critérios. Aí, assim, eu falei com segurança e depois veio esse ruído, sabe? Boa, nós até foi ótimo que a gente vai falar não diretamente nesse assunto, mas você vai entender que ele vai fazer parte. Aí eu acho assim que eu lembrei hoje muito da sua aula, no sentido assim, de ser assertiva, de falar assim pontualmente, falar com segurança. Né? Eu estudei, né? Tudo assim, com segurança para você ser vista também, né? Como profissional. Então, assim, tudo que eu fiz, eu fiquei lembrando da aula, tá? Que bom! Nossa, fico muito feliz. E as demais? Teve alguma coisa diferente? Eu acho não, né, assim, ao assistir a sua aula e escrever, né, eu tive a possibilidade de revisitar, assim, os motivos pelos quais eu escolhi fazer o curso, né, e acho que revivei esse olhar para esse motivo, para essa situação que tanto me incomodava e que, graças a Deus, ainda me incomoda muito e eu espero que continue me incomodando a vida toda. Porque o dia que parar de me incomodar, eu vou deixar de ter empatia, de ter sentimento, e eu não vou ser a pessoa e o profissional que eu me proponho a ser todo dia. Acho que essa construção é diária e ela começou no dia que eu despertei para esse olhar e no dia que eu investi nesse olhar, assim, eu fui buscar respostas no mundo para esse olhar. E o curso me acolheu, né? As questões do curso me acolheram, as disciplinas. E estar no mercado de trabalho, podendo ressignificar esse olhar todos os dias, é o que me faz levantar e fazer a minha rotina e ir trabalhar, sabe? Apesar de tudo que a gente está vivendo no país e no mundo,
apesar de toda a loucura que a gente está trabalhando, né? Assim, a vida já está muito difícil para os usuários e o senhor presidente consegue dar uma mãozinha para as coisas ficarem mais difíceis ainda. Agora tem até um empréstimo milagroso que vai cair do céu e eles vão, né, poder dividir não sei em quantos meses. Então, assim, isso tudo é lógico que impacta no nosso trabalho, porque o volume de atendimento, né, e de tudo aumenta muito, mas a grande questão é não permitir que essa tormenta do dia a dia apague, né, deixe nebuloso esse olhar que tanto me instigou, que tanto me... Esse olhar que me trouxe para o mundo, para o curso, para a vida, né? É isso. São essas as reflexões da aula e do que eu consegui construir. Fantástico. E tu, Rayane? Então, a partir, né, das questões que você trouxe, eu senti um incômodo maior e uma questão de curiosidade, né? Senti uma ampliação, né, de saber mais. Porque quando você perguntou, né, por que você faz o que você faz, a gente pensa sobre isso, mas não de uma forma mais detalhada, mais cuidadosa. E aí, a partir da sua visão, né, de serviço social, aumentou a minha curiosidade, que era uma coisa, assim, que para mim, eu ainda não tinha tido contato com isso, né, dessa questão que você defende, que você abraça, e isso me deixou muito curiosa, e aí eu passei, né, a querer saber mais sobre esse lado, a saber de forma ampla mesmo, né, foi mais nesse sentido que me mexeu, foi nessa questão da curiosidade, de procurar saber mais, de procurar entender mais sobre esses pontos que você trouxe na próxima aula, na aula anterior, né, perdão, que foi algo que para mim foi novo, que eu ainda não tinha tido contato. Muito bom, que eu acho que, né, a missão era trazer inquietude, né? Eu acho que inquietude, de alguma forma, eu trouxe para todas vocês, né? Isso aí é muito bom. E hoje, né, deixa eu para ver, tá vendo minha tela? Deixa eu ir conferindo, que é bom. Eu gosto de colocar outra telinha do lado, que eu vou conferindo. Então, hoje, o que a gente tem programado aí, né? Então, a gente falar um pouquinho de planejamento, projeto, contextualização do planejamento, né? O projeto na lógica desse olhar de planejamento primeiro, né? Um pouquinho da questão da racionalidade, pensar eficiência, eficácia, trazer um pouquinho de PDCA, que aí vou explicar, e teoria da mudança, que eu amo, sou apaixonada, tá? E aí, antes de a gente começar, eu queria que vocês pegassem aí, esse não vale ponto não, tá, gente? Então, quem não fizer, não vai ter problema, não. Mas é fundamental que a gente faça. Pega um papelzinho e um lápis, tá? Eu vou precisar que depois do que eu falar, né, vocês vão ouvir com atenção, vão seguir meus comandos e depois vocês vão apresentar as 3, tá? Então, eu vou ler aqui no paralelo, deixa eu interromper. Me avisem aí quem já tiver com lápis, pode ser caneta também, tá, gente? Algo que escreva, avise aí quando vocês já tiverem aí todas com... Pode levantar a mãozinha, que aí eu já sei que está todo mundo pronto aí para fazer. Professora, está tudo ok, tá? Tudo ok. Ok. Rayane, ok. E Dora, ok. Dora, ok. Ok, Eugênio, Maria Eugênia? Ok. Então tá. Então vamos lá, uma boa escuta, hein? Cadê? Vou ler algumas instruções. Não precisa... Podem rir se quiser. Deixa eu chamar o Evaristo aqui. Boa noite, Evaristo. Já chega com papel e caneta na mão. Está nos ouvindo, Evaristo? Boa noite, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho. Combinado. Se você conseguir pegar um papel e uma caneta, que eu vou começar a dar um comando, segue o comando, e aí depois eu vou explicar. Todo mundo está na mesma aqui, tá, Evaristo? Não expliquei muito, não, é só seguir o comando. E aí, gente, não entre em desespero. Bora lá, tá? Pode começar? Acho que vamos ver. Arrumou um papel e uma caneta, Evaristo? Pronto. Pronto. Então, vamos lá.
Podem rir à vontade, tá? Mas vamos lá. Passo 1. Faça uma elipse com cerca de 6 centímetros no diâmetro maior. Nem sei o que é isso. Vou falar. Eu só vou anotar o que você pediu, mas eu não sei o que é. Combinado, vamos lá. Então, faça uma elipse de cerca de 6 centímetros no diâmetro maior. Depois, agora, faça na parte inferior da elipse 2 retas paralelas verticais com cerca de 3 centímetros de comprimento, afastada 1 centímetro uma da outra. Façam o que vocês derem conta, tá? Então, eu vou ler de novo. Faça uma elipse de 6 centímetros de diâmetro maior. Depois, vocês vão fazer na parte inferior da elipse 2 retas paralelas verticais com cerca de 3 centímetros de comprimento, afastadas 1 centímetro uma da outra. Para quem for ouvir a gravação, eu vou dar sugestão de tentar fazer também, para você fazer sentido o que nós vamos fazer na sequência, combinado? Agora, 3. A partir da parte superior esquerda da elipse, faça 2 retas paralelas e inclinadas com cerca de 2 centímetros de comprimento cada um. Vou repetir. A partir da parte superior esquerda da elipse, faça 2 retas paralelas e inclinadas com cerca de 2 centímetros de comprimento cada, afastadas entre si de meio centímetro uma da outra. Afastadas meio centímetro uma da outra. Ok? Ok, é ótimo, né? Bora lá. A partir do centro da elipse, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1,5 centímetro de comprimento cada. Repetindo. A partir do centro da elipse, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1,5 centímetro de comprimento cada. Quinto. Não. Bora lá, é isso mesmo. Não. Na extremidade esquerda das 2 paralelas menores, faça uma elipse com cerca de 2 centímetros de diâmetro no eixo maior. E, vou lá, na extremidade esquerda das 2 paralelas menores, faça uma elipse com cerca de 2 centímetros de diâmetro no eixo maior e este perpendicular às paralelas. 6. A partir da extremidade direita da elipse maior, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1 centímetro de comprimento. Novamente, na extremidade inferior de cada uma das paralelas maiores, faça 3 retas divergentes, abrindo para a esquerda. Eu acho que eu li errado, né? Não, tá certo. Abrindo para a esquerda com 0,5 centímetro de comprimento cada. Eu estava lendo a 6, não era, gente? Bora lá. Tô achando que... Vamos ver. Independente do resultado, tá? Vocês vão me mostrar. 8. Faça um pequeno círculo no centro da elipse menor. Faça um pequeno círculo no centro da elipse menor. 9. E último. Faça um triângulo isósceles com cerca de 0,5 centímetro ao lado, com a base encostada na parte esquerda da elipse menor. Faça um triângulo isósceles com cerca de 0,5 centímetro de lado, com a base encostada na parte esquerda da elipse menor. Tem alguém vivo aí?
Ai, é ótimo. Quem pode abrir a câmera e mostrar aí? Mostra só o que vocês fizeram. Olha, nem a câmera eu coloquei aqui ainda, porque eu cheguei. Nem Tá tempo joia. disso. Mas eu confesso que eu não fiz quase nada, porque não entendo nada disso. Já entreguei os Alguém? pontos, já joguei a toalha branca. Quem mais? Gente, eu não achei o meu para poder. Eu tinha que ter trazido o meu quando eu fiz. Vamos lá. Tentar enquadrar. Põe mais perto Eu da câmera. comecei a fazer isso aqui, e depois no número 3 eu parei e desisti. E deixei do jeito que tá. Não consegui entender mais nada e larguei. Eu não tô Voltei para o meu olhar de assistência social. É isso. Depois você tirar a foto e me manda que eu não vi. Deixa eu ver, Dora, Tá. seu. Peraí, professora, eu estou tentando mostrar, tá? Peraí. Tá. É porque tem um Dora, eu tô negócio vendo- aqui no meu computador aqui. A da Dora eu vi que tem riscos ali. Tá conseguindo ver? Olha, Dora. Vamos lá, levanta um pouquinho. Dora maravilhosa. Vamos lá, depois você vai ver quem que chegou mais próximo. Não é isso não, Dora, mas você vai entender. Bora lá. Tá. Rayane, como que ficou aí? Tô passando um canetão aqui para ver se fica mais fácil para vocês verem. Conseguiu ver, né, professora? É que encaminha no grupo? Não, né? Eu também cheguei uma hora que eu desisti, mas foi basicamente isso aqui que eu consegui fazer. Olha, Catarina. eu acho que se pegar o da Dora e pegar o da Rayane, vocês vão começar a entender o que eu queria. Então, vamos lá. Vou voltar à minha apresentação. Vocês estão me ouvindo? Parece que eu estou com problema no vídeo. Ok? Eu estou ouvindo normal. Ah, então tá. Qualquer coisa vocês me falam, porque eu estou no celular aqui, é bom que se cair eu estou no outro, tá? Então, vamos lá na apresentação. Opa! Olha o que eu queria que vocês fizessem. Estão me ouvindo? Nossa, não chega nem perto. O meu ficou muito diferente. O meu não tem nada a ver com isso. Se eu virasse para vocês e falasse, faça uma galinha, era mais fácil ou mais difícil? Mais fácil Mais fazer fácil, a galinha. totalmente. Ok. Mas vocês poderiam me entregar qualquer tipo de galinha, não Você é? fazer, com certeza. Então, poderia ser uma galinha até mais rebuscada, mas provavelmente não seria a galinha que foi solicitada. Por que eu estou trazendo essa atividade aqui hoje para vocês? Para poder a gente falar, né, da importância da teoria e prática. Né? É claro que não, gente, nós todos aqui fizemos serviço social, não quero saber nem o que é elipse. Também minha galinha ficou horrorosa, nem virou a galinha quando eu fiz essa primeira vez. Mas é entender que só a teoria não basta, e não só a prática também não basta. Né? A gente precisa ter a compreensão da interpretação, né, de todo o conteúdo, e por isso que a gente precisa, senão a gente não precisaria ter vamos falar, uma graduação, uma pós-graduação, nos certificar e buscar ali formas de acessar o conteúdo, né? Seríamos práticos, né? E cada um faria galinhas nos seus formatos distintos. Mas é importante trazer essa teoria para a prática, porque se eu absorvo todo o conteúdo e guardo numa gaveta como os conhecimentos de matemática, que com certeza absoluta, para qualquer profissional que chega no nível superior e em um processo de pós-graduação, a gente aprendeu alguma coisa dessa algum dia na vida. Você pode ter absorvido ou não. Não estou querendo dizer que a gente precisa entender de retas paralelas, elipses, triângulos e tudo mais. Mas o nosso conteúdo, né, que é perpassado, né, durante toda a nossa jornada de assistente social, ele é importante ser compreendido e aplicado da melhor forma possível, né? Então, para que eu faça, né, eu posso até fazer de outros formatos, mas eu preciso ter a compreensão dessa teoria para que eu seja mais assertivo na minha caminhada.
Se a gente tivesse certeza que a gente faria galinhas, né, e usando a analogia, né, galinhas no nosso processo profissional mais sofisticadas, seria ótimo, mas a chance nossa é de fazer galinhas, né, se a gente não tiver a teoria acompanhada de nossa prática, as galinhas com certeza vão ficar bem mais mutantes do que o processo que a gente gostaria. Faz sentido para vocês quando eu falo isso? Baseado nessa atividade, sim, tem muita relação mesmo, né? Uma prática guiada sem teoria, ela é vazia, né? Ela não corre o risco de não atingir, né, um determinado objetivo. Tanto a gente pode, né? Aqui eu estou pegando um exemplo de uma galinha simples, né? Mas como eu posso incorrer num grande erro, né, em um atendimento, né, na minha ponta, como, né, seja na atividade, né, operativa lá na ponta, como também dentro de um processo de gestão. Então, como eu vou falar de projetos, né, aqui, então entender as etapas da gestão do projeto, mas também serve para as outras esferas, é importante para que a gente possa fazer o melhor, né? E hoje, o que a gente tem visto, né, na prática, né, dessa questão de ações e projetos voltados para a área social, principalmente. Muitas pessoas que veem que estão vendo o que está acontecendo e estão aplicando, mas não têm o conhecimento, né? E aí a chance de assertividade é muito baixa, né? A gente até falou rapidinho na semana passada. Muita gente fala o que faz, mas quem faz bem feito, às vezes não consegue comunicar adequadamente. Aí, Dora, acho que tem aí um pouquinho que a gente falou, né? Tem quantas pessoas fazendo galinhas aí e que não são galinhas de forma adequada e ganhando mérito, e você que sabe ali, está embasado, às vezes não é reconhecida, porque às vezes eu só estou pegando todo o meu processo, guardando na gaveta, deixando para mim, esperando que o reconhecimento venha sem as pessoas saberem o que eu faço, tá? Então, essa atividade, ela, vocês lembrarem, aí o Evaristo, você não estava no início, sim? As meninas falaram muito aqui que eu deixei alguns incômodos, sabe, na semana passada. Então, essa galinha seja um incômodo aí, que vocês sonharam com essas galinhas no decorrer da jornada profissional de vocês, tá? É para mexer mesmo aí com o olhar. Então, a gente vai falar um pouquinho de planejamento, né? Eu não sei como que foi a graduação de vocês, tá? Temos aí pessoas que graduaram há mais tempo, pessoas com graduação mais recente. Eu vou falar da minha, tá? Quando eu graduei, eu tive duas disciplinas voltadas para gestão, mas que não era gestão, né? Na realidade, se discutia com um olhar, mas que eu senti muita falta quando eu fui para a ponta, né? Eu não sei se, acho que eu já falei isso com vocês, eu graduei com a intenção de trabalhar com gestão, esse era meu foco. Então, muita coisa que eu vi na faculdade, basicamente, eu tive que beber em outras fontes para entender. Mas por que eu estou falando aqui o quanto que a questão do planejamento ele é importante, né? E aí o planejamento para o assistente social também, seja ele na gestão, ou seja no planejamento das nossas ações, ou seja no planejamento né, dentro de projetos ou não projetos, tá? Primeira coisa, a gente também não é preciso compreender toda a parte do cenário, toda a parte. Vou só interromper aqui para ver se eu pego um spoiler aqui, porque eu não me recordo a cabeça aqui o que eu tinha colocado na próxima. O que é importante? A gente entender que a gente precisa, no planejamento, fazer leituras, né, que vão propiciar um diagnóstico, uma leitura de cenário, algo nesse sentido. Por quê? A gente fala, às vezes, de planejamento, mas fala do planejamento, às vezes, só baseado na ação. Opa. Acho que agora vai dar, né? O planejamento baseado na ação. Quais serão os próximos passos, como que eu vou dar os encaminhamentos e tudo mais. Mas faz parte do planejamento os passos que a gente tem que dar para trás, que é
conhecimento do cenário, né? Que é fazer uma boa análise de conjuntura, entender em qual cenário eu estou inserido, né? Buscar formas de diagnóstico do processo. Aí vocês vão falar comigo novamente. Professora do céu, eu não tenho tempo de fazer isso. Né? O número, a quantidade de coisas que eu tenho, eu não consigo fazer um planejamento, e muito mais difícil fazer um planejamento com dados anteriores. O que hoje a gente tem que nos beneficia, que a gente utiliza pouco? Normalmente, independente de onde a gente trabalha, em sua maioria, a gente tem acesso a banco de dados. Então, quando eu tenho uma boa escuta, né, eu tenho também aquela possibilidade individual, né, de entender um pouco o cenário daquele, seja do meu usuário, mas também a partir da coleta desses dados, eu também tenho a possibilidade de fazer uma maior análise da minha atuação. E aí, inclusive, vem ali, lembra que eu falei, né, eu preciso ter uma boa análise crítica desse processo, inclusive para ter uma melhor argumentação para poder buscar melhorias no meu processo. Então, como que vocês vão começar essa resposta, realmente eu não vou ter. O como que eu digo assim, olha, hoje eu tenho 6 horas de trabalho e eu atendo 6 horas. A gente vai precisar arrumar uma brechinha, né, para conseguir entrar a trabalhar com planejamento, que é entender o que você já passou, né, entender o perfil desse usuário, entender um pouquinho para começar a planejar de uma forma assertiva os próximos passos. Que pode ser que, às vezes, até o que eu vou oferecer na minha execução seja algo um pouco mais simples, mas mais assertivo, né? E aí buscar formas, e aí eu tenho condição de fazer argumentação, tá? Então, em vez de eu simplesmente descartar tudo que eu fiz e voltar para fazer várias mudanças no meu processo, é começar basicamente aquilo que vou voltar na fala da Dora, que ela pegou a semana e foi estudar um determinado tema. Da mesma forma que ela estudou uma legislação e algo que a gente faz, a gente precisa estudar os dados e as informações dos locais no quais a gente está inserido para melhorar o nosso planejamento. Seja ele enquanto profissional, seja eu gestor, ou seja eu dentro de um projeto específico, tá? É importantíssimo, tá? Eu gastaria horas falando de planejamento, porque nós brasileiros, e aí eu não vou falar por formação, vou falar, nós brasileiros não temos a cultura do planejamento, tá? E aí a gente pega culturas como as culturas orientais, né, principalmente os japoneses, eles gastam mais tempo no planejamento e menos tempo executando, porque ele consegue ali fazer a avaliação das probabilidades, inclusive de erros futuros, e como mitigar esses erros para que ele tenha uma maior assertividade. Então, se planeja mais e se executa com mais assertividade. Hoje, da forma que basicamente o brasileiro trabalha, tá? E eu não vou falar do profissional, porque eu acho que é dentro de uma cultura, nós fomos moldados a fazer. E a gente faz, se der tempo a gente planeja. Ou faz, né? Aquele velho frase que acho que todo mundo já ouviu. Né, planeja com o carro andando, planeja com o avião voando e assim por diante, né? Faz tudo junto acontecendo. E normalmente vai dar algum erro, vai dar algum desconforto em algum momento, tá? Isso o que eu estou falando, acontece no dia a dia de vocês? É meio difícil falar, porque eu comecei essa semana. Mas acontecia. Fala dos anteriores. Bom, meu trabalho, a gente tinha um plano lá, né? Tinha um planejamento que a gente seguia. Mas o serviço que a gente executava, que é um serviço de convivência, ele é um serviço que ele é executado em conjunto, né? Então, assim, eu entendo que o plano, ele não deve ser algo fechado, e que é preciso que ele seja dinâmico também, né? Porque a realidade é dinâmica. Então, acho que um dos entraves que eu encontrava era um pouco essas questões, sabe? Que acho que traziam uma certa dificuldade, né? Então, isso eu vivenciei um pouco, né? Quando eu trabalhava numa organização, né?
Então, tem também o inverso. Faz um planejamento, engessa e não revisita ele. Assim, acho que um grande problema, que eu vou acabar vivenciando isso agora do outro lado, é essas parcerias entre o poder público e o privado. Porque, geralmente, os editais já trazem um plano de trabalho para que a organização vai ter que executar. Então, aí é aquele plano que vai servir, inclusive, para a avaliação do objeto do termo que está sendo cumprido ou não. Então, eu acho muito complicado por conta disso, né? Porque realmente engessa aí algumas ações. Eu posso engessar as ações, mas eu posso ter... Como que eu vou explicar? Ter atividades, eu posso ter a mesma atividade, mas a forma de posicionar à frente àquela atividade, se eu tiver um olhar, um planejamento, um diagnóstico e uma análise, provavelmente ela vai ser mais assertiva. Eu acho que esse olhar de, olha, eu já tenho um plano e não dá para mudar, é um olhar que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, porque tudo é dinâmico, exatamente você usou a palavra. A gente tem, às vezes, o mesmo plano, mas eu adoro analogias, tá, gente? Vocês vão ver, eu falo muito de analogia. Eu sempre falava com as equipes com que eu trabalhei, falava, pensem nas ações como casquinha de ovo. O padrão a gente vai seguir o mesmo, é a casquinha do ovo. Mas lá o recheio, a forma que a gente conduz, ela tem que ser direcionada a partir das nossas especificidades aonde a gente está inserido. Porque se eu tiver, e aí projetos, principalmente programas de nível nacional, ele tem muito esse olhar, ele vem com um plano grande, mas quando você vê, ele foi desenhado num macro processo e ele é distribuído em vários territórios. Mas a pessoa que acessa um CRAS no Teresópolis e em Betim, não é a mesma pessoa que acessa o CRAS lá na cidade de Poconé, no Mato Grosso. São pessoas diferentes. Então, eu posso pensar nesse processo desse plano que ele vem engessado, e esse planejamento não necessariamente precisa mudar as estruturas, mas quando eu tenho a compreensão do que eu vou ter mais assertividade naquela ação. Eu acho que esse olhar do planejamento que a gente também não aprendeu, a gente às vezes pensa no planejamento na estrutura maior, né? Mas a forma que eu paro e dedico para planejar cada atendimento meu, ele também é uma forma de planejamento. Eu posso fazer 10 acolhimentos, mas com certeza cada um vai ser diferente do outro, porque são pessoas diferentes. E a gente vai entrar um pouquinho aqui mais para frente. Eu trouxe para vocês, alguém já viu falar sobre o ciclo do PDCA? Alguém? Só levanta a mãozinha se alguém ouviu falar. Eu acho que não, né? O PDCA, ele é muito visto na administração e na engenharia. Eu gosto dele, eu comecei a usar ele, se não me engano, em 2005. E eu falei, gente, a gente já faz isso de alguma forma, mas não tem noção de que existe um nome para isso, né? Como que o PDCA funciona? Ele é um ciclo, né? Então, ele começa sempre ali no verdinho. O plano, né? O P é de planejar, planejamento. O D é do do, tá em inglês, é do fazer. O C de checar, né? Onde que eu avalio. E o C, e o A de ação, de agir. Então, vou explicar ali para vocês. No planejamento, tudo, tá, gente? Vocês vão pensar assim, se eu tenho um projeto, se eu tenho uma ação, se qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ter mini ciclos de PDCA. Ou eu deveria, né? O que seria isso? Então, vou pegar de uma ação, vou pegar primeiro um recorte de um projeto. Então, eu tenho um projeto, início, meio e fim, um projeto de 12 meses. Então, antes de eu executar esse projeto, eu tenho que ter etapa do planejamento. É onde que eu vou identificar os problemas, estabelecer meu plano de ação e ali dar os meus direcionamentos. Nesse momento de planejamento, ele é importante olhar o quê? Pensar no cenário, pensar com um olhar mais empático naquela pessoa que eu vou atender, né? Buscar ferramentas ou não, né? Para poder tentar fazer de uma forma mais assertiva o quê? O meu fazer. E aí, quando eu vou para o fazer, que é o do, né? Eu vou fazer uma execução.
execução desse plano, né, do que foi aí, Evaristo, né? Então, o que normalmente acontece? Esse plano já vem pronto, a gente pula essa etapa do planejamento, então, que é alguma coisa que a gente precisa ver, que inclusive é fazer essa leitura desse material e entender quais as especificidades dentro do meu contexto. Então, colocar em prática esse plano, né? Plano de ação, plano de trabalho, que aí cada um vai dar um nome diferente. Executei, eu vou checar, né? Se eu tenho alguma meta, ou se eu tenho alguma análise para fazer, se eu tenho algum indicador, e ali eu vou fazer a análise. Pode ser quantitativa ou qualitativa. E, por fim, eu vou para a ação, que é tão importante quanto os 3 quadrantes, e a gente faz muito pouco, que é fazer uma ação corretiva no insucesso, então eu vi um erro e vou já buscar algo para corrigir, ou vou padronizar e treinar o sucesso. O quê? Eu não gosto dessas palavras, não, que eu coloquei uma figura. Na realidade, é potencializar aquilo que foi bom, né? Não gosto de padronizar, não. Então, desconsidere e pense em potencializar. Então, quando aquilo que foi bom, eu comunico, né? E potencializo para que ele continue. Aí, o que acontece? Acaba por aí, e aí eu entro no processo que a gente chama de retroalimentação. Todas as informações do agir, ela vem para o meu planejamento. Então, ela vem para eu falar quais foram as boas práticas, quais foram os meus possíveis erros ou erros cometidos, porque a gente tem aquele quase erro e tem os erros cometidos, e eu faço a análise. Para quê? Para no meu fazer, no próxima vez que eu voltar a fazer, eu poder ter uma ação mais assertiva, tá? Isso não precisa ser um processo de 30 minutos para que... Não, ele começa a fazer parte, né, quando a gente introjeta e tem esse ciclo em mente, ele começa a fazer parte da nossa rotina. Então, quando eu pego... Aí eu vou falar da minha rotina. Eu pego, né, estou com um projeto novo agora. Eu peguei o projeto, eu recebi o material, eu entrei no planejamento. O que é um planejamento? Eu já estou começando uma parte de execução e ainda estou numa parte de planejamento que eu não terminei. Peguei e li, né, é um edital, peguei, li o edital, recebi... vou pegar, viu, Evaristo, o exemplo. Eu tenho uma consultoria, então é o serviço de uma empresa que está prestando serviço PNUD. Então, eu peguei uma empresa, sou quarteirizada, né? Se vamos pensar assim. Então, o PNUD tem um edital que passou para essa empresa, e essa empresa fez um plano de trabalho e passou para mim. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Lendo todos os materiais, peguei todos, e agora estou na fase de diagnóstico, eu vou atender 10 negócios sociais, então eu estou pegando, estudando, entendendo quem são essas pessoas, entendendo como que está sendo, e já traçando como eu vou executar a partir do que foi me proposto, porque eu também tenho um plano a seguir, mas eu tenho toda a minha experiência e minha carga profissional, que inclusive eu fui contratada para tal. Então, eu não posso descartar todo esse meu conhecimento para execução. Eu tenho que pegar o que eu tenho de conhecimento, entender no planejamento e inserir no meu processo. Então, quando eu vou fazendo isso, eu não tenho lá um checklist, eu vou falar, não, agora eu vou planejar, agora eu vou fazer, agora eu vou checar. Não, a gente já faz isso de uma forma natural. Então, eu tenho um momento, estou planejando, executou, acabou. Então, eu vou pegar hoje, né? Hoje eu dei um curso de manhã. Na hora que terminou, já entrei em contato com a empresa, falou, olha, dá um feedback, olha, eu achei isso, eu gostei, eu já levantei, eles já me deram os pontos, o que já tem para melhorar, eu já anotei e já estou fazendo aqui minhas anotações para a próxima rodada. Então, isso já passa a ser natural. A gente tem que entender esse processo com uma forma de naturalização. Porque, da mesma forma que isso ficou natural para a gente executar, né? Fazer, a gente pode, no primeiro momento, pode ser que seja um pouco mais trabalhoso, porque dá trabalho, mudança de mindset, né? Mudança do modelo mental, cansa, né? A neurociência fala sobre isso, ele cansa o nosso cérebro toda vez que a gente tenta fazer um movimento no qual que a gente não está acostumado, isso traz um certo cansaço. Então, normalmente, se ele cansa, a minha tendência é voltar a fazer o que eu já fazia antes, né? Então, na realidade, tudo que eu estou falando é que é para a gente poder melhorar aí no nosso dia a dia e ter mais acessibilidade. Eu falo muito, né, gente? Então, vocês podem me interromper se vocês quiserem, fiquem à vontade. Antes de entrar no próximo
tópico, eu estava aproveitando, dando uma relembrada em alguns materiais, e aí eu acho que é legal a gente pensar, né? Eu vou trazer, vocês vão ver, eu gosto muito de ferramenta, porque eu acho que me facilita, mas eu não vejo, eu até falei isso hoje de manhã no grupo que eu estava, a gente não é feito por ferramentas. O fato de eu apresentar uma ferramenta não quer dizer que todo mundo tem que usar a mesma ferramenta. A ferramenta, ela tem que ser um facilitador de você trazer todo o movimento da sua capacidade intelectual e do seu conhecimento adquirido. Se eu estou gastando, esforçando para, ele tem que ser um facilitador e não ser o Deus do meu processo. Eu não posso, né? Eu vou pegar o ciclo do PDCA. Eu adoro o PDCA. Mas por quê? Eu introjetei essa ferramenta e ela faz sentido quando eu coloco em prática todos os meus conhecimentos adquiridos na minha jornada, né? Então, o que eu estou valorizando é muito mais o conhecimento. A ferramenta sozinha, ela não faz nada. Então, eu não posso valorizar mais uma ferramenta do que valorizar o que eu aprendi no decorrer da minha jornada. A ferramenta é, sim, simplesmente um meio de eu trazer todo esse conhecimento que eu vou adquirir no decorrer do tempo para facilitar a minha atuação profissional. Então, pense sempre nisso, né? Eu vou trazer várias, né? Eu gosto muito, que eu acho que a gente tem que experimentar, mas ela tem que ser uma ferramenta alinhada com o que eu aprendi. Então, né, vou pegar o exemplo, a gente está falando de planejamento. Então, eu tenho que ter o olhar, né, do assistente social, que ele faz muito bem, uma análise de conjuntura, uma análise de cenário. Esse olhar, a gente está deixando ele para trás e não está utilizando. Esse é um dos grandes potenciais que a formação traz, que é diferente de outras formações, que a gente pode aplicar. Então, quando eu conheci a ferramenta, eu falei, poxa, tudo aquilo que eu ouvi lá na faculdade está aqui nesse cantinho aqui que eu posso usar, então precisa aplicar. Então, pegar aquele conhecimento teórico que a gente teve e vai tendo no decorrer dessa vida profissional e tentando aplicar ele em conjunto com possibilidades. E é isso que eu tenho, né? Aí, falando, né, Rayane, uma das coisas que eu falei na semana passada é isso. Eu pego sempre o meu olhar de assistente social, o meu olhar da minha formação, busco ferramentas que não nasceram na categoria, não nasceram né, dentro dessa mesma formação, mas busca ela como uma aliada. E todo aquele conhecimento, né, que foi adquirido dentro da minha formação, eu vou buscando aplicar, né? Então, eu não valorizo nem tanto a ferramenta, porque a ferramenta sozinha, ela não vai, né? Eu posso apresentar o ciclo, mas sozinha ele não vai acontecer nada se eu não tiver todo o meu conhecimento aplicado na utilização da ferramenta, tá? Acho que é legal fazer até esse parêntese, né? Porque em alguns momentos a gente vê aí a hipervalorização de ferramentas e a ferramenta sozinha, sem conhecimento, ela não é nada, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Alguém já viu essa árvore em algum momento da trajetória de vocês? Ali está escrito nas raízes causas, problema central no caule e consequências nas folhas. Ninguém conhece? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ai, tá bom. É porque deu uma instabilidade na minha rede, na minha conexão, e aí eu perguntei e não apareceu nada, eu falei, acho que eu estou falando sozinho, fiquei com medo. Não. Então, tá. Voltando, eu e minhas analogias. Eu fiz uma formação de gestão de projetos, muitos anos atrás, e as pessoas apresentaram a árvore. Então, se você jogar no Google, vocês vão ver várias árvores. E eu achei fantástico, porque dentro da minha linha de raciocínio ela funciona super bem. Então, toda vez que você for pensar em projetos, programas, né, as árvores são muito bem vistas, né, para essa interpretação. Então, quando a gente for pensar, né, num projeto específico, a gente sempre pensar isso, por que eu estou trazendo? Isso é legal por causa do planejamento, né, inclusive.
a gente pensa inicialmente aquilo tudo como uma árvore, né? Então, dentro da linha que eu for trabalhar, é a gente pensar aquela ação, né? Vamos pegar um tema, me fala um tema aí de algum projeto ou alguma ação específica que vocês estão trabalhando aí, para a gente poder usar. Vamos falar, Dora, da humanização? Ou alguém quiser... Podemos. Né? Então, eu vou falar aqui pelo pouquinho que eu falei, Dora, você vai me ajudando aqui, que pode ser que eu fale bastante besteira, né? Então, mas aí eu vou te perguntando para não falar, vou fazer o contrário. Quando a gente pensa, né, a Dora falou, para quem não tinha chegado na sala, de um projeto específico de onde ela trabalha, que é a possibilidade dela estar à frente de um projeto de humanização, né? E que ela aproveitou, deu uma estudadinha de alguns assuntos, né, do que era possível e não possível. O que é o projeto, né? Então, quando a gente pensa, esse projeto, viu, Dora, é essa árvore inteira. Só que aí vou te fazer a pergunta, qual que é o problema central que vocês estão buscando resolver no projeto? Me fala. Reinternação. Então, professora. Tem muito caso de Escutei. Tem muito caso de reinternação? Isso. Show. Então, esse é meu problema. A pessoa que reinterna muitas vezes, ela traz algumas consequências. Quais que são essas consequências, Dora? Ela exige mais da equipe, ela ocupa o leito, né, de uma pessoa, aumenta o custo, né, porque ela ocupa um leito também de uma outra pessoa que nunca foi, que não tem acesso. Ela aumenta o custo, porque quando ela vem para a reinternação, além do problema do AVC, ela vem com outros problemas, que aí vai precisar o quê? De mais pareceres médicos, sabe? De uma exigência maior da equipe, né? E aumenta os custos do hospital. E o tempo de trabalho de todo mundo, inclusive. E também prejudica, inclusive, o próprio usuário, que está ali várias vezes. Ali. Sim, e também a ansiedade da família, sabe? A gente tem muito problema, assim, a família fica muito ansiosa, sabe? Muito e bom. Aí cria também uma demanda muito grande da família com a gente. Ótimo. Quando você falou todas essas consequências, é como se a gente tivesse colocado vários post-its ou escrito em cada folhinha daquela árvore. Então, normalmente, lembrando que isso pensando em planejamento, eu tenho um problema central e eu tenho várias consequências. Se a gente, no planejamento nosso, a gente só trabalha reduzindo as consequências, a gente resolve o problema central? Eu acredito que não, professora. Ai, não sei. Não resolve. Não resolve. É igual a árvore. Você pode cortar uma folhinha hoje, vai nascer outra folhinha daqui a pouco. Pode até demorar, mas vai aparecer. É isso mesmo. Então, quando a gente pensa em planejamento, eu preciso entender esse problema central e entender as consequências. Só resolver as consequências não vai resolver o problema central. Então, aí vou pensar assim, então eu preciso resolver o problema central. Se eu não tiver o caule, eu não tenho as folhas. Então, ok. Mas eu vou lá e corto, resolvo o meu problema, né? É reinternação. Então, eu vou lá, falar uma coisa bem ridícula aqui, tá, Dora? Proíbo reinternação. Então, cortei o caule e aí não tem reinternação, porque, na realidade, eu fiz uma determinação, em parte resolvi, não tem ninguém reinternando, e as consequências estão acontecendo. O que vai acontecer com o meu caule? De alguma forma, ele começa a voltar a viver e começa a crescer novamente, começa a trazer novas folhas. Ali, eu não mato o meu problema, eu posso até cortar ele, mas eu não resolvo o problema. E isso tem acontecido com muito. Coitadinha da árvore, né? Que os ambientalistas não me escutam. Mas para que eu possa acabar com essa árvore, eu preciso trabalhar o quê? A minha raiz. Por quê? Se eu resolvo a raiz, que é de onde vêm as causas, eu resolvo o meu problema e deixo de gerar as consequências.
você tem noção, pode ser que você não tenha essa resposta assim, a bate pronto, mas qual que é a causa que gera a reinternação? Primeiro é que o paciente não adere ao tratamento. Ele sai com todas as orientações e ele não dá andamento no tratamento. Uma outra situação é que também, para atender as metas, tem que dar alta muito rápido, né? Então, os médicos tentam agilizar essa alta, agilidade nas altas, né? Para movimentação de leitos. Eu acho que aí você ainda tem até uma outra que é antes dessa daí, né? Porque por que ele... então, é como se não finalizasse, não tivesse um tratamento assertivo para que desse a alta, né? Sim, porque muitas vezes o que acontece? Ele sai, ele vai dar continuidade em outras instituições, né? Posto de saúde, centro de reabilitação, e aí ele não continua. Isso é uma questão do paciente, que a gente identificou. Uma outra questão também é uma exigência mesmo de agilidade de altas para atender o máximo de pessoas, né? Dentro da situação de AVC. E uma outra situação também é que quem teve AVC uma vez, a grande probabilidade de mais AVC, né? Que é uma questão assim, mesmo que ele faz o tratamento, mesmo que ele está seguindo, mas o organismo dele motiva isso. E aí é uma causa que também vocês não têm tanto domínio controle. em cima. A gente não tem o controle, porque assim, a gente, nessas conversas que a gente fala da reinternação, a gente vê assim, não, a família falou, não, ele fez tudo direitinho, ele está indo na unidade, ele está vindo aqui no hospital, mas assim, aconteceu, né? E realmente, quem teve um AVC, a forte probabilidade de acontecer outros. E aí, então, cada questão que a Dora trouxe está ali naquela raizinha, cada raiz daquela. Então, se eu não resolvo uma, ela não vai se resolver. Essa árvore, mesmo que demore às vezes, né? Ela vai continuar crescendo e acompanhando. Então, para que eu possa resolver toda a questão, preciso resolver a base. Hoje, muitas das ações vão sendo tratadas só as consequências. Então, é importante entender qual o problema central para buscar causa. Então, pode ser uma coisa assim, olha, eu tenho eu trabalho num determinado serviço, essa pessoa vem aqui todo dia. Então, será que o que eu estou oferecendo e as ações que né? Eu falo eu, mas também dentro do meu campo de trabalho, tá? O local onde eu estou inserido está só cortando as folhinhas ali e não está resolvendo? Por que isso é importante? Para a gente trazer para o planejamento. Então, em várias equipes, em vários serviços, a gente tem lá os grupos de trabalho, né? Os GTs, aí cada um vai dar um nome diferente, mas tem sempre um momento de discussão e tem sempre um momento de planejamento. Então, nestes lugares, nesses espaços que a gente trabalha, é importante a gente ser objetivo. Né? Eu falo que a gente tem que ser objetivo, pragmático, tem que ir direto ao ponto. Porque, às vezes, a gente fala, vai trazer outras referências, tal, mas essas pessoas precisam que seja resolvido o seu problema por meio das suas causas. E isso tem que entrar no planejamento, seja de projeto, seja de ação, seja onde que for. Alguém Andréia, acontece que... Posso falar? Só para terminar aqui. A saúde, ela é bem complexa e ela precisa, né, do apoio local, que eu falo, do município, do estado e da federação. O que a gente está identificando que há gestões e gestões dos municípios. Então, a gente vê, assim, alguns pacientes, né, de um município que tem pouco retorno no hospital, sabe? Mas é o quê? Acontece, sabe? As unidades de saúde ajudam no tratamento, né, de curativos, ajudam, assim, até vão na casa, sabe? Então, assim, é um trabalho espetacular de alguns municípios. E a gente vê onde a gestão está mais fragilizada, que impacta, né, na saúde do município, é onde
existe mais demanda. É incrível assim que a gente está avaliando como o município, né, a gestão do município influencia, assim, não vou botar 100%, mas influencia mais de 70% também nesse movimento de reinternação, sabe? E uma coisa que você falou me fez pensar aqui que é importante. Às vezes, eu identifico a causa, mas eu não vou resolver em um curto período de tempo. Isso. E isso também faz parte do planejamento. Então, quando eu tenho identificado, né, e ali eu tenho quais são as ações de mitigação possível, e ali eu começo a falar, olha, por quê? Né? Então, olha, eu determinei, né, e aí no caso da Dora, precisa de envolvimento de outras partes, né? Olha, então está interferindo e pode ser várias externalidades, várias situações, mas eu preciso ter isso mapeado e registrado. Por quê? Aquele curto período de tempo, numa mudança, né? Vamos pegar nesse caso, ou uma mudança de governo, ou numa mudança específica de gestão, se você já tem algum registro, né, e tem ali um processo voltado com objetividade, né, com dados, fatos, ele vai ser uma grande possibilidade de utilizar aquilo a favor desse processo de mudança. Agora, só o meu relato, né, de falar, precisa fazer isso num corredor, não é planejamento. Né? É verdade, é verdade. E isso impacta até no transporte sanitário também, tá? Porque a gente precisa também da saúde e assistência do transporte, né? Muitas vezes o deslocamento o translado, né? Da residência para a unidade de saúde, da unidade de saúde. Então, assim, e a gente observa claramente, a gestão, uma boa gestão, ela consegue movimentar tudo isso de uma forma assim, com qualidade, sabe? A gente vivencia isso em alguns municípios. Mas que nunca a gente deve olhar achando que a gente vai resolver sozinho, né? A gente tem uma relação de interdependência, então, independente do local que eu trabalho, ele se relaciona, ele tem eu dependo dele, ele depende de mim de alguma forma, então essa relação nunca é autônoma, e ela é sempre necessário ter informações, porque, inclusive, para num momento de uma, né, vou falar assim, de um diálogo mais formalizado, aquela instituição no qual eu represento tem dados e fatos suficientes para poder respaldar todo o processo. Então, a nossa importância profissional também faz parte do planejamento, isso tem que ficar claro para a gente. Né? Se eu atendo pessoas, eu tenho muitas informações que eu posso, né, de alguma forma, registrar e que provavelmente, em algum momento, a gente sempre espera que seja muito mais rápido, tá, gente? Mas nem sempre é tão rápido quanto a gente imagina. Mas em algum momento eu estou contribuindo, né, e fazendo. E quando a gente fala lá no PDCA, né, no AGI, de buscar ações corretivas, né, e não necessariamente eu vou fazer a correção no mesmo tempo, mas ali estou identificando para o futuro que, olha, vocês imaginam, eu tenho um projeto de vários ciclos, né? Então, olha, eu terminei, ali eu falei quais foram os problemas, né, pus num relatório, voltei para o planejamento, não foi colocado em prática nenhuma ação corretiva, rodei o ciclo, aí eu rodo, vejo o mesmo problema acontecendo, então registrei novamente. E aquilo vai mostrar recorrência, inclusive. Então, às vezes, a gente precisa mostrar, inclusive, a recorrência daquele erro, e isso traz dados e informações suficientes para um planejamento. Então, numa mudança de gestão, numa mudança de um processo, ou mesmo, né, quando são mudanças mais maiores, você tem tudo isso evidenciado, e ele vai subsidiar de uma forma mais assertiva. Mas o fato de eu não conseguir mudar as coisas no meu tempo, né, o meu tempo não é o tempo, infelizmente, né, de gestores públicos. Então, eu faço, nunca muda, então eu vou parar de fazer. Eu acho, né, eu vou falar no meu achômetro aqui, né, até negligente dentro do processo. Né, eu não sugiro que faça, porque a gente está ali representando, né, ou dezenas, ou dependendo, centenas de pessoas frente de um processo.
né, de um processo ali do dia a dia. É importante sempre atentar para esses registros, né, que ele vai dar base. Essa árvore, tá? A gente vai voltar a visitar essa árvore, inclusive ela vai fazer parte do nosso trabalho, das atividades que vocês vão apresentar, tá? Avaliativa, que eu vou falar na próxima aula. Então, ela vai voltar a visitar a gente vai falar mais sobre ela, tá? E aí, pensando aqui, né, no planejamento, entender o seguinte, que faz parte do planejamento, e que a gente só lembra disso no final, na hora que vai alimentar, mas faz parte do planejamento pensar em quê? Nos indicadores, como que a gente vai medir o sucesso das nossas ações, pensar no que é o processo, como que vão ser e como que eu vou medir esse processo, como ele está acontecendo, e para chegar nos resultados. Tá? Essa mesma lâmina, a gente vai voltar ela no final, nós vamos falar dos indicadores, mas é importante que no planejamento eu já comece a pensar como eu estou medindo, vou medir aquela ação que eu fiz, se ela está tendo sucesso ou não. O que normalmente a gente faz, que é muito comum, está melhorando muito, tá? Estou ficando muito feliz que eu estou vendo essas melhorias. Eu lembro direitinho, quando eu formei, vários projetos que eu visitei, inclusive eu já escrevi alguns assim, tá, gente? Não tenho orgulho não, mas já escrevi. A gente escreveu o projeto lindo, maravilhoso e executava. Aí depois alguém perguntava assim, quais foram os resultados? Aí eu contava um caso. Não, né, a adolescente, eu trabalhei com sessão de jovem, no mercado de trabalho, eu falava, não, o jovem fulano, aquele menino que era do aglomerado X, que a mãe não sei o que, ele, né, tem empregado. Ok, e contava histórias. Hoje a gente tem a linha do storytelling, que é uma forma de contar histórias, mas ele sozinho não é resultado. Então, entender, quando a gente escreve o projeto, quando a gente faz o nosso planejamento, né, é importante colocar nesse momento do planejamento como que eu estou medindo sucesso. E aí é uma coisa que eu aprendi com a vida, né, e nos cursos e tudo mais, que é muito legal. Eu consigo medir tudo, porque a gente tem a mania de falar assim, ó, e eu falei, tá? Também falava isso muito. Ah, não, o social não tem como ser medido, não existe ferramenta qualitativa, é só no qualitativo. Gente, a gente consegue medir tudo, desde que eu faça as inferências adequadas do que eu quero medir. Obviamente que eu não consigo medir o amor, mas se eu falar nos meus conceitos e no meu planejamento que para aquela organização, o amor ou a felicidade vai ser medido pela quantidade de abraços que a criança dá para o filho, ele se torna um indicador. O filho dá no pai, ele pode se tornar um indicador. É como eu apresento os meus resultados. Então, obviamente, eu estou pegando um caso bem esdrúxulo aqui, tá, gente? Mas tudo pode, desde que eu traga ali dentro do meu planejamento, por que aquilo é importante. Então, se eu falo, né, um indicador que é muito comum, vamos medir a qualidade de vida. O que é medir a qualidade de vida? Então eu posso medir o quê? Se a pessoa faz atividade física 3 vezes por semana, se a pessoa não fuma, não bebe, né, ela tem convívio familiar, e aí vários indicadores, né, vão fazer com que eu tenha ali um índice específico que eu vou medir aquela determinada ação. Então, sim, é possível medir, e isso só pode ser inferido no início do planejamento. Se eu faço todo o ano de ação e quero medir esse resultado, provavelmente vai dar erro, porque eu não comecei do início, então eu não tenho as informações adequadas. E aí volto, por isso que é importante todo o processo de planejamento. Tá? Estou de olho na hora aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho de assertividade, né? Eu tinha muita dificuldade, e aí eu peguei alguns pontos que eu tinha muita dificuldade, e eu acho que assim como eu tinha, eu falei, vou levar para a turma. O que é cada coisa? Né? Então, a gente fala muito, né, escuta muito de produtividade, né? Você precisa muito pensar nisso, naquilo e tal. E aí, eu trouxe 4 palavrinhas que são fundamentais para a compreensão, que às vezes a gente aplica muito, né? Tem 2 aqui que é maravilhosa, que todo dia fala, eficácia e eficiência, nunca sei o que é o que, né? São as 2 que são mais faladas. Então, quando a gente falar em impacto, né, obviamente, tá, vocês vão ter várias, cada autor vai fazer a referência de impacto, principalmente para indicadores, de uma forma distinta.
Mas, de uma forma geral, né, mais simplista, impacto é o olhar se está gerando mudança real, né, e se está interrompendo um determinado ciclo de efeito, né, são as consequências. Né? Então, se eu tenho, vamos pegar aqui, impacto, fome no Brasil, isso é impacto. Se eu tenho certeza que as pessoas estão deixando de passar fome, estou gerando impacto. O fato simplesmente de comer um prato de comida não quer dizer que a pessoa saiu da extrema pobreza. Né? Então, eu preciso de indicadores a mais, né? com um olhar mais apreciativo, para ver se todo esse ciclo, né, foi interrompido e se ele não gera mais consequências. Então, ali eu tenho ali uma questão de impacto. Efetividade, né? A capacidade de atender a expectativa do beneficiário. Então, quando eu faço um projeto, eu tenho ali o olhar, que é o objetivo do meu projeto, que é aquilo que a pessoa está, né, olhando para ele. Se ele não se sentiu beneficiado em relação àquilo, o meu projeto não foi efetivo. Tá? Ele pode ter sido, no meu olhar, bacana, mas ele não atendeu a necessidade do meu público beneficiário. Então, ele não atende, ele não é efetivo, né, para aquela pessoa. A eficácia, né, que é o que a gente busca, é claro que todo projeto a gente busca a efetividade e a eficácia. O que é? Se eu cumprir os objetivos, se eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então, se eu fiz o que eu tinha, né, que eu me comprometi, que aí, lembrando que são os objetivos específicos quando a gente faz um projeto, se eu consigo atender todos os objetivos específicos do meu projeto, eu tive um projeto eficaz. E provavelmente, quando eu tenho uma eficácia e eu escrevi muito bem, né, meu plano, meu projeto, o que for, eu vou ter uma efetividade. Agora, eu posso e corro esse risco de ter escrito mal meus objetivos, atender todos e ele não ser efetivo para a pessoa, porque às vezes eu escrevi pensando em mim e não no outro. Isso é muito comum de acontecer, tá? E eficiência, que ele está ligado principalmente à parte de recursos e ferramentas e atividades, né? Se está sendo realizado de forma adequada esse uso de ferramentas e atividades. Então, o que é? Eu falei que eu vou fazer uma reunião de convivência e fui lá e fiz, esse projeto foi eficiente, mas não quer dizer que foi eficaz. Eu fiz a reunião de convivência, mas não sei se cumpriu os objetivos, nem sei se o público foi contemplado, mas eu fui lá e fiz. Ele é eficiente, né? A gente está trabalhando no olhar da eficiência. Por que eu estou trazendo esses quatro pontos? A gente ouve, principalmente gestores, falando muito, né? Eu preciso que você tenha uma ação, a sua ação seja mais eficaz, né? Que o uso do seu tempo seja mais eficiente, que utilize o seu tempo com mais eficiência, né? A gente ouve isso, né? Mas então é entender, se eu ali estou usando o meu tempo mais eficiência, eu estou, né? Se eu estou fazendo as ações que foram planejadas para mim, se eu estou executando, mas não necessariamente fazer a ação vai me garantir o sucesso do qual eu almejo, né? Então, é entender esses 4 pontos para a gente, ele é fundamental aí, principalmente nós que atuamos na área social. Alguém quer comentar? Vou entender que não, mas se alguém quiser, só abre o microfone. Eu vou trazer nos últimos minutinhos aqui, lembrando, tá, gente? Nossa aula vai até às 21h. Teoria da mudança. Alguém, esse eu queria que vocês levantassem a mãozinha aí, se alguém ouviu falar. Alguém já viu falar dessa teoria da mudança? Não. Acho que representa todos. Alguém, acho que sim, né? Teoria da mudança, eu conheci, deve ter uns 4 anos, uma metodologia que eu vou falar, tinha que ter nascido serviço social, mas não nasceu não, porque a nossa cara.
Eu gosto muito dela porque a teoria da mudança. Eu sou uma pessoa extremamente, eu já falei, eu sou da área de inovação, então eu sou muito visual. Então, eu vou até fazer, eu ia comentar dos trabalhos, né, das atividades que eu recebi, eu percebi que nem tem umas pessoas que mandaram que foi super legal, super visual, e outras pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade desse processo da visualização. Por que a questão da visualização, né? Eu vou introduzir para vocês entenderem aqui o que eu vou falar, a teoria da mudança. A visualização, quando você trabalha desenhos, né, formas, ele traz um processo mais democrático do entendimento. Né? Ele traz não só para nosso cérebro, porque ele interpreta, né, imagens de uma forma diferente do que palavras, então você absorve e memoriza com mais facilidade, né? Mas como também a forma de compreensão para outras pessoas. Ele facilita. Então, quando eu coloco que eu quero, né, eu vou pegar o exemplo da teoria da mudança, eu posso colocar, nesse caso aqui, ele está em inglês, tá, gente? Eu vou depois colocar um outro, mas está bem clarinho, mas esse aqui está em inglês. Ele colocou como se fosse todo o planejamento de mudança não sei se isso aqui é um negócio ou um projeto, vou ser bem sincero. Colocou tudo que ele quer numa única lâmina. E isso faz qualquer pessoa poder compreender. O que é, então, a teoria da mudança? Tá? A teoria da mudança ela trabalha muito a questão das imagens, mas é uma forma de se pensar em problemas e de como estou traçando o planejamento, e é legal a teoria da mudança, ela pode mudar, de vez em quando, ele está um pouco à frente de um planejamento estratégico. Ele vem o olhar de quais as mudanças que eu pretendo executar, né, e qual mundo eu espero diante de um determinado tema, por meio de uma imagem. E dessa imagem eu vou transferindo depois em indicadores e ações que vou estar realizando. Falei inglês? Pode ser. Então, vamos lá. A teoria da mudança, ela trabalha especificamente em cima de um problema. Né? Então, qual que é o problema? A gente começa sempre fazendo essa pergunta. Vamos pegar outro exemplo de algum outro colega aqui, além do da Dora? Quem quer trazer um problema para mim? Ninguém? Ninguém tem problema? Estou ouvindo o microfone aberto. Sou eu, professor, porque eu estou pensando aqui, assim, por exemplo, como identificar, vamos botar aí, questão de faixa etária de quem faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Estou citando, tá? Ótimo. Aí, então, porque o problema não é a faixa etária, então, o uso abusivo de álcool e drogas. Tem algum público específico? Se é criança, adolescente ou adulto? Adulto. Vamos lá. Tá. Então, o problema, o uso, acabei de falar e me deu um branco. O uso abusivo de álcool e outras drogas em adultos. Ótimo. Então, ali é um problema. O uso abusivo de álcool e drogas entre adultos. Isso é um problema. Né? A teoria da mudança vai trabalhar isso. Então, pronto, determinei qual que é o problema. Depois eu faço a pergunta. Quais os impactos positivos que eu espero? Então, eu espero o quê? Pessoas adultas não usando álcool, drogas. Aí eu vou pegar várias situações que esse problema, se ele tiver resolvido, né? Se eu resolver esse problema, qual que seria ali o ponto positivo esperado? Então, me ajuda aí. É a André que está falando? Quem que era? Isso, sou eu. André. Então, me ajuda. Se a gente resolver esse problema, né, nossa, Sara, do uso abusivo. Do uso abusivo. Hoje eu estou... Qual que são as coisas positivas que vão acontecer entre essas pessoas? Eu acho que a gente fortalece os vínculos familiares, que hoje a gente vê muito fragilizado por conta do uso. Também tem a própria questão financeira, né, que a pessoa acaba fazendo muito gasto para a compra das substâncias. Acho que melhora a própria qualidade da saúde, né?
da pessoa, né? Enfim, o que mais que a gente poderia colocar? Deixa eu pegar uma colinha aqui, porque senão... E a própria convivência comunitária e social, né? Porque ele faria outras atividades que ele deixou de fazer por conta do uso. Posso falar? Pode, contribua. Acho que a questão também da prevenção, da informação, né, dos danos, acho que entraria nesse caso também, não? Também. Né, avaliando, né, nesse aspecto. Então, vou fazer a pergunta. A informação é um ganho? O que seria? Me ajuda aí, porque só para poder entender. A informação ela seria um ganho na medida em que a pessoa ela tem mais elementos, mais conhecimentos, né, do quanto o uso abusivo pode lhe trazer prejuízos. Então, ela pode ter uma mudança aí de atitude em relação a esse uso. Ok. Então, a teoria da mudança vai falar o problema, e aí aqui tem alguns que a gente levantou, e os impactos positivos esperados. Aí ela vai fazer uma nova pergunta. O que é necessário para alcançar esse impacto? Então, o que é necessário para eu melhorar a convivência comunitária dessa pessoa que faz abuso de álcool e drogas? Bom, no meu concepção, é melhorar a qualidade de vida, né? Ter acesso a outros serviços, a outras políticas públicas, né? A negócio é para fazer vocês pensar mesmo. Praticidade. Como que eu poderia, assim, de uma forma prática, ter uma melhor convivência comunitária? É para esquentar a cabeça mesmo, tá? Se fosse fácil, a gente já tinha tudo pronto. Tá? Ter atividades esportivas. Boa. Né? Atividades esportivas, culturais. A acolhida, né? Então, tem um serviço de acolhida? Não, um espaço de acolhida. Né? Espaço. Espaço. Talvez um espaço de acolhida que ofertasse também, né? Atividades esportivas, culturais. E, assim, conhecimento do cotidiano, né? Acho que é importante, né? Quando você vai falar de convivência, você precisa conhecer quem é essa família, o seu cotidiano, como as relações são construídas, né? Então, acho que esse conhecimento é importante. Eu não vou pegar todos, não, senão a gente vai ficar até amanhã, mas é a mesma coisa que eu vou fazer para todos. Então, assim, para de convivência comunitária, a gente vai levantar quais os requisitos necessários. Aí vamos falar de convivência familiar, quais os requisitos necessários. Vou falar de melhoria na saúde, vou falar quais os requisitos necessários. E aí, por fim, isso a gente vai fazer, depois eu vou jogar aqui para vocês entenderem no próximo, tá? E aí eu faço essa pergunta. Qual que é o sonho ideal para... Se não tivesse esse problema, qual que era o mundo ideal? Pensando nesse problema, tá? Como que seria esse adulto e essa família? Eu acho que a melhoria da qualidade de vida da família e da pessoa. Então, seria uma pessoa com saúde. Mais saúde, né? Com mais saúde. E boa convivência familiar e comunitária. Nós estamos reduzindo aqui, tá? Sim. Só para a gente entender. É bem maior. Só para a gente entender um pouquinho como que usa a teoria da mudança. Familiar, comunitária. Essas perguntas a gente faz, e isso é legal nos grupos, né? Quando vocês estiverem é sempre fazer. Por quê? A teoria da mudança é para poder dar direcionamento de estratégia de trabalho. Ok, fiz a pergunta. Esse aqui, tá, gente? Depois eu posso compartilhar com vocês. A gente fez, isso aqui eu fiz junto com a Frente Nacional dos Conselhos da Pessoa Idosa. Então, a partir dessas perguntas, é claro que nós não fizemos as perguntas em 10 minutos, igual a gente fez aqui. Então, a gente juntou um grupo gigante lá, acho que tinha umas... Gigante, nem tão gigante. Mas tinha umas 20 pessoas, né? Fiz um processo de facilitação, e aí eles foram respondendo basicamente essas perguntas, né? E em cima dessas perguntas eu vou mostrar umas outras aqui para vocês, e a gente fez essa figura.
O que é a figura, tá? Ali ele vem, no primeiro, onde está ali os 60 mais, ali que está mais ou mais escuro, essa linha, esse primeiro bloco são só dos problemas, né? Então, o que são os impactos, né, negativos, o que é o problema, tudo o que é ruim no processo. O do meio, aí a gente já começa a falar de requisitos, o que a gente espera e como que pode ser trabalhado. Foi mais ou menos o que a gente levantou. E as estratégias é como que a gente colocou quais as estratégias, no caso aqui, para os próximos 2 anos, que essa Frente Nacional iria trabalhar buscando resolver os problemas. O problema, o que acontece? Nós vamos resolver o problema em 2 anos? Não, mas eu consigo resolver algumas questões nesses 2 anos, e aí eu revisito ele novamente e mostro qual foi, o que mudou, e começo a agir com estratégias em cima. Então, ali, a partir dessas estratégias, eu vou falar quais são os resultados que eu espero nesse curto, médio tempo, né? Curto não, porque curto é pouco, né? O médio prazo, e quais são os resultados esperados e o impacto. O impacto gerado final, que eu espero no final do processo, é o meu sonho, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas para eu chegar do meu problema até o sonho, eu tenho várias situações, e ali a gente vai estar levantando, tá? Então, vou trazer essa outra aqui que é legal. Então, lá no caso, a Andréia trouxe o problema. Desse problema, eu preciso fazer outras, né? Que a gente até fala a árvore dos problemas, né? Mais ou menos também tem né, a questão da árvore, mas é um pouquinho mais desses problemas. Quais são as causas, né? Então, é ir lá na raiz, né? O que são essas causas, né? Por que está acontecendo? Quais são os efeitos e consequências? E aí eu vou levantar e vou trazer tudo para o papel, né? E aí, o que eu vou fazer? Os meus impactos, né, vão estar relacionados com a causa, com os problemas que eu estou resolvendo, as soluções, né, com a causa e os resultados com efeito. Aqui é um geral, tá? O que é mais importante depois dessa compreensão? Eu vou desenhar um fluxo, que esse fluxo depois foi representado naquela imagem. Qual que é o contexto desse problema? Né? Que é o que a Andréia trouxe, mas ele tem um contexto. Ele tem um contexto que hoje, em 2022, é um contexto que foi diferente há 10 anos atrás e que vai ser diferente daqui a 10 anos à frente. Mas então, qual que é esse contexto hoje? Então, vou pegar esse problema, vou entender esse contexto, e aí está aí dentro das possibilidades, né? De análise de cenário, análise de conjuntura, todo o processo para a gente entender esse contexto. Quem que é o público-alvo e quem que é o foco do impacto? Na realidade, no caso dele, adorei esse exemplo, porque ele vai trabalhar as duas coisas. Eu tenho que trabalhar o público-alvo, né? E tenho o foco do impacto. O foco de quem eu quero trabalhar o impacto, que a vida mude, é desse homem adulto, ou mulher adulta, desse adulto. Mas eu também atendo outras pessoas, que também são público-alvo indireto, que são as famílias, é a comunidade. Então, não posso tratar só ele, porque eu não vou resolver o meu problema. Eu tenho várias outras pessoas que também precisam ser impactadas de alguma forma. Então, entender, e aí, olha para você ver, o nível da profundidade da teoria da mudança é legal isso, porque normalmente a gente só. Todos os outros processos você pensa só na singularidade, aqui você começa a ampliar. E aí eu entro, entendi, fiz aquele exercício anterior que a gente falou aqui brevemente, aí eu vou entrar nas estratégias. O que eu espero, né? Como que eu quero resolver esse problema? Então, eu vou colocar macroestratégias, né? Então, eu vou pegar ali das das estratégias, né? De ter um espaço, né? Vou pegar esse exemplo. Ter um espaço de acolhida. Ok, para ter esse espaço de acolhida, eu faço assim, ter um espaço de acolhida? Eu preciso de ter saídas. Então, para ter um espaço de acolhida, então, às vezes, eu vou ter ali nas saídas. Ter que fazer reunião com o governo, eu vou ter que buscar um espaço, eu tenho que pensar em profissionais, eu tenho que pensar nisso, aquilo. Então, eu vou colocar todas as etapas, né? Porque não adianta só ter lá, olha, eu preciso de um espaço de acolhida. Ó, gente, preciso de um espaço de acolhida. Não é assim que funciona. Eu preciso mostrar, então, demonstrar, inclusive, para ter esse espaço de acolhida, quais são essas saídas que eu preciso resolver. É como se fosse um checklist, né? E aí, então, vou colocando. Se eu tiver esse espaço de acolhida, não vou ter ele todo agora, mas se eu tiver uma equipe,
que aí é uma das saídas, né? E a gente vai pensar, se eu tiver algumas dessas etapas dessas saídas resolvidas, já tem resultado a curto prazo. Quais são esses resultados esperados? Então, já ter um local para trabalhar, ter uma equipe capacitada, e aí eu vou falando dos primeiros resultados ali. Mas se eu fizer tudo isso, quais que são esses resultados a médio prazo? Né? E assim por diante, até chegar em qual é o impacto que eu desejo. O que a teoria da mudança vai fazer? Exatamente desencadear todo um processo. Só que aí a diferença, esse processo vai ser todo desencadeado numa única página que eu posso apresentar e trabalhar. Eu vou mandar, inclusive, um material para vocês, que é bem legal. Posso apresentar, né? Eu vou pegar o exemplo da Dora, que foi lá conversar com o gestor dela. É muito mais fácil eu pegar uma imagem dessa e apresentar para ele, falando tudo que a gente pretende fazer, do que eu pegar um dossiê de 60 páginas e apresentar, não é? Então, o que a teoria da mudança é? Você trabalha um planejamento mega, tá? Com indicador, ele vai trazer todo o olhar, e ali você traz uma forma visual, uma forma de apresentar. E isso agiliza muito, né? E isso ajuda muito no planejamento estratégico, nos indicadores. Eu vou mandar um material para vocês, tá? Então, aí agora, eu queria abrir, mas para a gente bater um papo e falar do que a gente pode fazer de atividade reflexiva para a semana que vem. Pode ser? Eu achei que eu ia falar muito mais do que eu falei hoje, gente. Opa, quase que eu desligo tudo aqui. Os neurônios estão vivos? Normalmente, sim. Mas, assim, como que está essa questão do conteúdo? Aproveita e me fala, tá dando para seguir? Está fazendo sentido? Né? Porque eu sei que é muito conteúdo, eu falo muito também, então assim, tem hora que eu fico um pouquinho Achei preocupada bem se vocês estão legal e a acompanhando. maneira como as imagens estão organizadas, realmente faz a gente acompanhar essa lógica, né, esse raciocínio lógico. Acho que ficou bem bacana isso. O que eu pensei? Não, quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Eu acho que é uma forma da gente sair da casinha também, né? Tipo assim, a gente tem uma forma de olhar, né, do serviço social que é muito própria, né, da nossa categoria, e é uma estratégia que eu acho, né, até mesmo para quem quer fazer gestão, né, de quem quer assumir um cargo de gestão também. Eu acho que é uma proposta interessante, né, de pensar essas metodologias para coordenação de equipes, né, de pensar aí como executar, né, algumas propostas que a gente iniciou recentemente para ocupar alguns espaços, né, dentro da gestão das políticas públicas de empresas, e eu acho que é uma estratégia interessante, né, para avançar a profissão do serviço social. Mas, assim, né, ainda existe muita resistência, né? Muita resistência. Para a gente aqui, eu senti um certo estranhamento, eu confesso, mas, né, mas assim, mas estou achando que também, acho que a gente também tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Para que a gente tenha esse olhar mais alargado, né? Que para a gente ainda causa um pouquinho de estranhamento. Enquanto alguém vai abrir o microfone, foi engraçado, André, que eu comecei a ler um livro semana passada e bem no início do livro, até marquei, vamos ver se vai dar para ver aqui, pessoal. Vou tirar aqui. Não é propósito, tá? Mas é porque é bem dentro da minha linha. Deixa eu tirar aqui. Efeitos. Ó, não basta pensar fora da caixa, tem que se livrar dela. Eu achei eu não sabia que ia ter essa linha aqui. Fala de um processo mais de humanização, sabe? Das relações de gestão mais humanizada. E aí eu adorei, na hora que eu abri e vi, eu falei, eu falo isso, gente, eu dou aula de empreendedorismo para o serviço social, né? Vocês têm noção, tanto que eu falo de pensar fora da caixa, né?
E pensar, né? Eu acho que essa questão da caixinha tem que ter uma visão assim também, que eu acho que é bem legal, que você fala assim, não, a gente pensar numa visão de gestão, pensar em outras possibilidades. Eu preciso, como assistente social, eu preciso saber fazer tudo isso que a professora está trazendo hoje? Gente, não precisa. Né? É um direito de acesso à informação. É uma das minhas lutas hoje, né? Eu trabalho muito principalmente com empreendedores de base comunitária. O que eu falo a gente tem que ter o direito de acessar a informação, saber que ela existe. Tá? E eu acho que é exatamente isso que a gente, né, quando eu venho, falo de várias ferramentas, várias possibilidades, olha, vocês precisam entender que existe. Se lá na frente eu vou fazer, né, vou virar gestora, vou trabalhar com planejamento, funciona assim, eu não sei, eu delego, eu busco, eu contrato, mas eu preciso saber que existe, inclusive para eu ter mais notoriedade no que eu estou fazendo, né? Então, assim, nenhum, duvido muito que um gestor saiba tudo do que ele pede. Gente, pensa no gestor de vocês. Às vezes eles exigem coisas de vocês que vocês têm certeza absoluta que eles não sabem nem fazer. Mas ele sabe delegar. Ele sabe que existe. Porque a função, né, ali dentro de quem é o gestor, tá, gente? Eu trabalho uma linha humanizada, tá? Fica parecendo jeito que eu falei aqui, fica parecendo que é a carrasca, né? Mas ele precisa entender qual que até uma linha que eu trabalho muito, que é a sociocracia, diferente, né, das hierarquias, ele fala de energizar papéis, né? Então, é entender que todo mundo tem o seu papel. Eu preciso entender, inclusive, que às vezes eu vou ter que falar não e exigir de uma forma, né, consensual que outra pessoa assuma esse papel. Mas se eu nem sei que existe, como que eu posso pedir para outra pessoa energizar aquele papel para mim? Então, se eu estou fazendo toda, né? Estou fazendo minha pós, lá na frente eu não vou trabalhar com gestão, não quero saber, isso aqui é só a disciplina que eu tenho que ganhar os pontinhos lá para pegar meu certificado. Não tem problema. Mas eu também lidero, dentro dos meus processos, ações com pares. Então, eu saber, mesmo que eu não tenha um cargo de gestão, eu às vezes lidero algumas situações, eu coordeno algumas atividades, eu estou à frente de não como chefe da equipe, mas às vezes uma pessoa que inspira pessoas da mesma equipe. Né? Então, é importante eu saber do que está acontecendo, de possibilidades, exatamente para isso, para que eu possa, né, ter uma execução do meu trabalho de uma forma mais assertiva, mas também poder direcionar os outros, né? Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, né? E eu falo assim com muito orgulho, as minhas amigas assistentes sociais que eu amo de paixão, o que eu faço, elas não fazem, o que elas fazem, eu não faço, e quando eu preciso, eu recorro a elas. Né, a eles, né, também, ontem, inclusive, encontrei com um colega que formou comigo, e a gente estava conversando, e ele sabe de várias coisas que eu não faço ideia. Então, é a hora que eu vou e ativo a minha rede. Então, mas o que é importante? A gente saber, em geral, o que está acontecendo para poder ativar as pessoas no momento certo, tá? Eu acho que isso faz muito sentido, e a minha, né, acho que o meu papel aqui não é exigir que vocês façam, né, tudo o que a gente está falando, mas que vocês conheçam o que está acontecendo aí fora, tá? Mas alguém quer falar? Acho que não. O meu papel, que eu brinquei mais cedo, viu, André, é instigar vocês, tá? Incomodar vocês, e aí eu vou pedir, vou fazer uma atividade, só explicar, não sei se você estava na hora. Eu mando lá também para mim, também igual a gente fez. Vocês conseguiram acessar o link do Google Docs com as referências? Professor, eu consegui. Eu consegui. Tá. É o Drive, não é? Do Drive? Isso mesmo. Já copiei, e hoje a senhora vai postar, né? Vou. Tá bom. Eu fiz uma pastinha. Tá. Então, exatamente o que eu ia falar com vocês. O vídeo da semana passada, o professor Cristiano conseguiu liberar para que eu consiga baixar ele hoje. Então, por isso que eu não mandei, vou colocar lá.
Aí ele vai liberar amanhã já esse para mim, que a gente já combinou. E aí eu baixo as 2 gravações e já deixo lá no Drive. Ou eu acho que eu vou fazer diferente, eu faço isso com meus outros alunos. Vou jogar no YouTube e mando o link com o YouTube não listado, que aí só vocês conseguem acessar. Ele é legal porque aí vocês conseguem ver do celular, isso aí ajuda bastante. Então, vou jogar no YouTube. E vou colocar outros materiais. Tem alguns que eu vou... que eu tenho o livro, e aí eu vou escanear. Então, se eu não colocar todos ainda amanhã, eu vou escanear no meio de semana, no final de semana, e coloco para vocês lá, porque tem muito material que eu tenho, que aí vocês não precisarem, né, falar, eu quero ver, dá mais às vezes de curioso, ele quer entender um pouquinho, vou comprar um livro, ou vou ter que ir em algum lugar para tentar. Porque a maioria dos livros, das coisas que eu tenho trazido, são mais recentes, então, às vezes, até nas bibliotecas, algumas ainda não tem, tá? Então, tudo que eu sempre vou priorizar PDF, porque aí vocês têm acesso, e aí é um material que vocês vão utilizar eles não só para agora, mas aquilo, né, André, que a gente estava falando agora. Não, daqui tanto tempo eu acho que vale a pena consultar, eu volto lá e consulto ele, tá? Então, vou tentar priorizar assim, tá? Então, para a semana que vem, então, assim, tudo o que eu passar de atividade na aula, vocês fazendo, mandando já é pontuado, tá? Então, é mais para a gente entender e vocês trazerem, porque eu gosto muito de trazer a reflexão, tá? Então, queria muito que vocês trouxessem para a próxima, determinar um problema, tá? Não precisa ser 400 laudas, tá, gente? Se vocês quiserem trabalhar a questão visual, exercitar, pode fazer a árvorezinha lá, desenha a árvore, né? Desenha lá no caule o que é o problema central, o que são as causas das raízes, né, desse problema e algumas consequências e efeitos desse problema. Eu queria que vocês fizessem esse exercício para a gente ir para a próxima aula. É possível? Não é nada grandioso, né? Não precisa fazer grandes pesquisas. Eu coloquei lá, eu quero 5 causas. 5 causas, 3 causas, se ela for bem embasada, se ter a compreensão, mas para vocês exercitarem esse pensamento mais analítico, tá? É muito mais nesse sentido. Como nós começamos a aula, tinha um número pequeno de pessoas, alguém quer apresentar ou quer falar sobre a atividade da semana passada, que a gente não falou dela, porque estava com a turma menor? Professora? A Dora apresentou, falou, mas não apresentou, né, Dora? Só lembrando disso. Professora, só lembrando aqui, aí a senhora vai disponibilizar esse material até que dia? Para a gente ver essa árvorezinha. Não, o template hoje mesmo eu coloco lá. Para a gente ver a árvore, né? Não, e começar a ir fazendo. Tá? O restante é o que eu vou escanear de alguns materiais que eu quero colocar para vocês lá. Eu estou colocando por aula, mas alguns, se der, eu já vou colocando ele de geral. Tem uns textos complementares que eu acho que é legal, tá? Mas a aula hoje mesmo eu já subo lá, tá? Eu só não subi antes por causa da galinha, Dora. Não, pode deixar. Não, até é bom dar aula e depois a gente ter acesso ao material. Eu acho que fica mais fácil, sabe, para compreender. Professora, o exercício foi o seguinte: na verdade, eu estava aprendendo a mexer, né, nesse recurso do slide, que acho que foi via Canvas. As minhas filhas que me ajudaram, que instalaram na minha máquina, e eu nunca tinha assim aprendido. Por um lado foi bom, né, que eu aprendi a montar um slide. Você me autoriza a compartilhar? Pode. Deixa eu compartilhar com a turma. Que aí acho que é legal, gente. Só para relembrar, professora, a atividade, a gente tem que escolher algumas, no máximo, 5 causas. O problema, usa o que vocês estão trabalhando, alguma coisa que vocês trabalharam, alguma coisa nesse sentido, tá? Um problema, né? Então, o exemplo da Andréia que ela trouxe aqui, Sim. Um problema, quais são as causas desse problema e quais são os efeitos? Eu vou mandar igual eu fiz da outra vez, tá? Mando para vocês também. Você vai explicar, né, professora? Vai fazer, igual você fez o exercício, a senhora vai explicar, né? Tá bom. Isso, tá joia? Para a gente fazer direitinho. Espera aí que eu estou apanhando aqui uma guia. Não é uma guia.
Eu nunca sei, gente, qual que é quando eu vou compartilhar, que eu estou com tanta coisa. Uma janela, acho que é uma janela. Uma janela. Olha. Quer falar para a turma? Não, eu quis assim Então retratar vai mais dar. ou menos a minha história lá no hospital, né? Meu dia a dia. Que lá as pessoas é porta fechada, só chega de ambulância, né? Aí o SAMU, aí o médico atende, aí a família vem, fica, né, preocupada. Aí já assistente, professora, assistente é o tempo todo. Você está no elevador, assistente, porque vê no jaleco, né? Tá subindo escada, assistente, aí vai assistente. Aí conversa, né? Aí dei um exemplo, a gente usa o computador também para atender, e também a gente vai ao leito, né? Aí a gente usa a prancheta. Aí eu me coloquei aqui, assim, no sentido assim, que a gente tem que atender muitas vezes os atendimentos, né? O pessoal sai feliz, muitas vezes não sai, né? Porque nem tudo que pede pode atender dentro das normas do hospital. A gente usa muito o telefone, né? Localizar a família. A comunicação do hospital é também muito por telefone, além de ser presencial. Coloquei também aí no sentido que a gente tem que usar, né, a Constituição, Código de Ética, né, projeto ético político, sempre está pensando nisso. E uma ferramenta aí que a gente usa muito, né, instrumentalidade, que assim, as ferramentas, as estratégias. A gente trabalha muito com tempo, com dia, né? Então, isso para a gente é muito importante nas nossas atividades. E tudo isso a gente compartilha com a equipe multidisciplinar, né? As decisões sempre são com a equipe. A gente procura ter uma boa comunicação, né, dentro dessa equipe multidisciplinar para atender, a gente fala na garantia de direitos, né? Esse paciente, essa família, né, para sair de uma forma positiva, satisfeito com o hospital, porque tudo tem avaliação. Quando todo paciente que sai, na verdade, nós somos avaliados diariamente, né? Cada atendimento, todo mundo. Então, ele responde o questionário, vem uma pessoa para estar perguntando para ele se ele não pode escrever. Então, assim, a gente quer que essas pessoas sejam atendidas, né, dentro do que elas foram buscar. E aí o joinha, que eu sempre falo, dá um joinha para a equipe. Quando a pessoa sai satisfeita, eu falo, ai, dá um joinha para a equipe. E aí que o joinha eu uso muito também, assim, né, de falar. E o coração, assim, que a gente trata as pessoas com muito amor lá, sabe? Apesar de todos os desafios, a gente procura, assim, a equipe toda, né, acolher bem, sabe? Que a pessoa saia, assim, satisfeita, né, com o nosso empenho, o nosso trabalho, tá? A Dora, ela pegou o exemplo ali da caixa e jogou literalmente lá fora que ela foi fazer. Eu achei, eu fiquei pensando assim na hora que eu vi a atividade. Eu falei, essa aqui ousou, né? Eu falei, ouse, né? E assim, não existe, só queria falar, não é uma atividade de avaliação, então assim, não existe certo e errado. Eu só senti falta, Dora, e aí agora mais na apresentação, porque eu escolhi uma imagem para entender, eu achei, então, mas você não falou dela, mas quero o seu porquê, né? Qual que é a imagem ali que representa o seu porquê de atuação como assistente social? É essa daí que eu fiz uma interpretação na minha leitura. Entendi. Né? Eu coloquei, assim, no sentido, quando eu faço aquelas perguntas todas lá que eu estou pensando, o meu porquê realmente está voltado para ajudar as pessoas, para servir, né? Eu falo quando a gente fala serviço social, porque quem trabalha no hospital, professora, é servir, não tem outro jeito, sabe? Então, a imagem que eu entendi que era o seu Pode. porquê pode ser a que você nem colocou sem saber. A que tem a mãozinha assim, ó. Também. Porque ela está bem na parte central. O servir é de todos, é isso, tá? Está bem no coração daqui. Tá no meu imaginário, eu entendi que era ela. Eu entendi aqui, né, que a gente fica questionando tudo, né, o nosso servir, o nosso, né, e aqui porque a gente está abraçando mesmo a família, está abraçando
que eu falo, o paciente, o visitante, o acompanhante, né? É a família, porque mesmo que não está lá dentro do hospital, mas está se comunicando fora. O que é a imagem? Eu não vou passar de todo mundo por causa do tempo, tá? Mas por que a imagem, tá? Ah, eu não fiz com a imagem, mandei o texto. Tá errado? Não, tá errado, tá, gente? Não tá. Pode ficar tranquilo. É uma reflexão. Mas voltando aqui, a imagem é um potencializador, né? Porque quando a gente vê a imagem, a gente tem de contar, tá vendo? A Dora contou a história, ela trouxe. Quando a gente vê o texto, a tendência nossa é fazer a leitura do texto. Né? Então, como o nosso fazer é algo tão emocional, então, eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala faz com muito amor e brilho nos olhos, né? Então, quando a gente traz outros olhares, né? Essa questão da imagem, com certeza a gente traz uma linha que a gente fala, né? Quando a gente faz o que ama, a gente tem que contar para o mundo, né? Então, outras formas de contar isso para o mundo, inclusive para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente não conta para a gente, conta para os outros e não conta para a gente. Então, esse exercício é muito mais reflexivo, né? Então, realmente para incomodar, é para se reconhecer, né? Como a Maria Eugênia falou, olha, eu já sabia, mas me fez lembrar e me fez reforçar que eu não posso esquecer e assim por diante. Então, é exatamente isso, é um movimento. Então, eu vou trazer sempre coisas aqui, nesses, né? Lembrando, né? Acho que, se não me engano, são 20 pontos, vão ser distribuídos pontinhos por fazer, tá? E não é para fazer, é para fazer para refletir. Então, toda vez que vocês colocam a mão na massa, de alguma forma, gera, né, algum outro tipo de conhecimento ou reflexão de vocês, tá? Então, é isso que eu espero. E aí, na semana que vem, eu vou explicar aí as atividades avaliativas, né? Os restantes dos 80 pontos, né? Como que a gente vai fazer nos demais, tá? E uma palavrinha, vamos fazer um check-out? Depois eu conto por que faço check-in e check-out, depois conto para vocês que também é um olhar de cuidado que a gente trabalha. Depois, se vocês quiserem, eu comento aí com vocês. Vamos fazer nosso check-out, uma palavrinha, como que você sai da noite de hoje? Só a palavrinha, não precisa falar muito não, pode ficar tranquilo. Pensativo. Pensativo? Também. Sim. Porque Pensativo. não quero me alongar muito, mas essa disciplina está me fazendo pensar esse novo cotidiano que eu estou vivendo, porque o lugar que eu estou ocupando é totalmente diferente de onde eu estava. Show. Eu a vontade de aprender, porque estão vindo coisas novas, coisas que assim a gente não sabia, né? Ou se sabia que não tinha um entendimento claro, né? Então a gente assim essa sede, né, de aprender. Maria Eugênia estava falando e cortou. É a inovação. Quando eu vi o trabalho da Dora aí, eu fiquei imaginando como que seria o CRAS aí dentro, sabe? Aqueles usuários passando para lá e para cá em cima da gente, correndo e pedindo isso, pedindo aquilo, assim. A gente tentando organizar o atendimento. Ai, como que seria, sabe, assim... como que a gente conseguiria ver esse CRAS, né? Com outro olhar, de uma outra perspectiva, com outro desenho. Fiquei muito interessada, assim, se puder até disponibilizar depois o que a Dora passou, se não for problema para ela. Achei muito interessante. Não é não. Maria Eugênia, sabe o que as minhas filhas falaram? Mãe, vocês falam demais. Tudo é falado, tudo é falado. Imagina, a gente quase não fala, a gente nem sabe. Fala e escuta. Fala com um, morrendo de rir na hora que eu montei. Elas, mãe, você fala demais. Maravilhoso. E é legal quando você... Olha que exercício maravilhoso, Dora. A gente, às vezes, não fala com quem está perto da gente e a gente faz, né? E com um desenho foi muito mais fácil, inclusive, delas entenderem. Porque elas botaram e falaram, mãe, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí fui fazendo. Aí quando esteve pronto, eu falei, ai, meninas, vem cá ver como tá, se tá bom, né? Vocês estão entendendo. Aí elas falaram, nossa, mãe, você fala demais no trabalho. Maravilhoso. Eu gosto muito. E aí eu vou falar também, né, como que eu saio muito, muito feliz de ver essa sala, né, de feliz em deixar vocês inquietos, né, acho que é esse meu sentimento.
né? Meu papel aqui, desde o início da minha primeira conversa com o professor Cristiano, era inquietude, né? Eu acho que mentes inquietas mudam o mundo, né? Então, deixar vocês mais inquietos do que vocês já estão, tá? E gratidão aí pela noite, né? Comprometo, vou dar mais uma aulinha agora, e depois da aula terminando, eu já coloco lá o slide e compartilho com vocês, tá bom, gente? Muito, muito obrigada, ó. Um beijo e até quinta-feira. Obrigado, Tá? boa noite. Pessoal. Professora, obrigada, professora. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.